eu sou Rosina Camarota, sou especialista em Mindset e meditação. Eu me preparei muito a partir de necessidades pessoais, né? Alguns de vocês já conhecem um pouquinho da minha história, eu fazia hipismo desde muito nova e era excelente tecnicamente, mas eu não ganhava, não vencia. Isso foi se repetindo e com isso eu quis entender o que faz com que a gente realize de fato o que a gente quer, quando a gente tem a capacidade, né? A gente tem, todos nós temos essa capacidade, temos um potencial muito maior do que o que a gente de fato aproveita. E o que faz essa diferença? O que faz que algumas pessoas consigam com facilidade realizar seus objetivos e outras não? Então, o que faz é o nosso mundo interior, nossos paradigmas, crenças, toda uma construção que é muito mais do que paradigmas e crenças, que envolve significados, que envolve conexões neurais, que vão se repetindo. Então é todo o nosso mundo interior que gera os resultados. Então foi assim que eu comecei estudando sobre a mente, sobre o cérebro, sobre meditação, tudo isso. Eu comecei a meditar com 13 anos, comecei a estudar mais sobre isso com 16 e a partir daí nunca parei. E fui me especializando em diferentes áreas dentro de tudo isso. Por isso, mindset e meditação, né? O funcionamento da mente e o transcender a mente, né? São duas coisas muito importantes para toda essa transformação. E então, ao longo da minha vida, eu estudei com Bob Proctor, sempre estudei, graças a Deus, com quem eu considero os melhores, na fonte. Então, estudei sobre Mindset com Bob Proctor, que é considerado o número 1 do mundo em prosperidade e potencial humano, e estudei meditação, me formei em meditação com Deepak Chopra, né? Então, hoje, essas são as duas linhas, além de toda a parte de neurociência, que está muito presente em tudo que eu faço, e algumas outras técnicas de meditação que a gente vai acrescentando ao longo do caminho. Então, o nosso tema de hoje é muito relevante. Às vezes a gente acha que não tem coisas a perdoar, ou acha que não tem mágoas ou culpas, mas todos nós temos, e que às vezes estão muito escondidas. Então, o que temos hoje? Hoje temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e descobrir em que lugares está amarrado o nosso sucesso, a nossa realização, o nosso equilíbrio, os relacionamentos. E olha, por mais que esteja tudo bem, se você não está crescendo, está ficando para trás. Não tem como as coisas ficarem do jeito que estão e pronto, né? O universo está em expansão, a vida cresce, tudo se desenvolve. Então, ou você está crescendo, ou você fica para trás. Então, mesmo que hoje você ache que está tudo bem, o crescimento interior é necessário para você ir para o próximo nível. E de tudo que eu vejo, é claro, né, existem, se nós pensamos, por exemplo, na mentoria do Best of Me, são 8 grandes conceitos que englobam muitos outros, mas por trás de cada um deles pode ter a questão do perdão, pode ter o não perdão, pode ter culpa, pode ter mágoas, pode ter muitas emoções não resolvidas que nos atrapalham. Então, o que pode acontecer? Nós podemos estar vivendo de forma superficial e achar que está tudo bem, vamos levando, colocamos uma pedra nas mágoas e seguimos em frente. Só que o viver de forma um pouco mais superficial, eu digo sem querer enfrentar, né, o que acontece dentro, quando nós, às vezes porque dói, né, quando nós decidimos que vamos esquecer o assunto, vamos pôr uma pedra em cima e continuar a nossa vida, nós continuamos, mas continuamos sem poder ir no próximo nível, sem poder realmente crescer plenamente. E quando queremos algo grande, quando queremos uma realização, se faz necessário retornar. Retornar para dentro de nós, olhar com muita honestidade, com muita aceitação para entender o que está acontecendo em nosso interior e aí sim poder ressignificar, poder libertar, transformar e construir com uma base sólida.
Para quem medita comigo todos os dias, vocês sabem que, por exemplo, na meditação dos 6 passos, o perdão é o primeiro passo. O perdão, o auto-perdão, né? Então a gente vai limpando isso, né? O Ho'oponopono também é isso. Eu limpar e transformar, transmutar. Então, ou a gente vive superficialmente, então não conseguimos crescer, não conseguimos ir para o próximo nível, ou a gente se dispõe a realmente olhar para dentro de nós e aceitar, né? Aceitar as nossas dores, aprender sobre elas, transformar, né? Tem coisas interessantíssimas quando a gente começa a olhar para esse nosso interior e começamos a realmente nos aproximarmos dessas dores que não estão resolvidas, ok? O processo é isso, né? Se decidir a olhar para dentro. Depois, vocês sabem que eu sempre compartilho os 4 passos quando a gente está numa situação que nos desafia, e vale para o perdão e o auto-perdão também, que esses 4 passos envolvem aceitar, aprender, perdoar, e aí seguir viagem, tomar ação. Mas quando se fala em perdão e auto-perdão, no finalzinho eu vou compartilhar outros passos que nos ajudam realmente a entender essas emoções que estão dentro de nós, tá bem? Existe um consenso entre todas as linhas que estudam o potencial humano, né? Seja a psicologia é, como qualquer outra, né? Desde o coaching, desde a neurociência, todas elas indicam que os desafios que nós temos, né? As dores, as carências, todas nascem da sensação de que nós não somos suficientes, né? Esse vazio interior, essas fragilidades, esse julgamento, todas as dores que têm a ver com o fato de a gente não saber quem somos, né? Nas filosofias milenares é muito mais ligado a esse não sei quem eu sou, o que eu quero, o que me faz doer ou não, né? Então, quando nós começamos este caminho interior, começamos a ter contato com quem nós somos, e aí as coisas começam a caminhar. No começo dói, mas as coisas vão avançando e a gente se liberta. E quando você se liberta desta carga, o que acontece é que tudo na sua vida muda. Sabe por quê? Porque quando você se liberta das energias pesadas, sejam elas mágoas, raivas, sensação de desmerecimento, sensação de injustiça, seja o que for que causa esse não perdão, quando você se liberta disso, a sua vibração é outra, o seu entendimento e o que você recebe as coisas e julga elas desde outro lugar, e com isso você se posiciona e decide desde outro lugar, com muito mais desapego, com energia que é outra consciência, é outro lugar, é um funcionamento diferente, né? Então é por isso que é tão importante. Ah, Rosina, mas é possível caminhar rumo ao sucesso sem perdoar? É, é possível, mas isso tem consequências, né? Quando você carrega emoções pesadas, uma hora o corpo fala, seja através da culpa e do boicote, né? Ou seja, através de uma doença, ou seja, através dos relacionamentos. Então, de uma forma ou de outra, tudo o que você leva dentro, uma hora se manifesta na sua realidade, de uma forma ou de outra. Então, não vale a pena. Vale a pena olhar para dentro, resolver, retornar às vezes, por que não, né? E aí construir sobre uma base limpa, sólida, né? É aí que você começa a sentir esse conceito que eu falo sempre. Quando você constrói de dentro para fora com uma base sólida, as circunstâncias não te derrubam. Por piores que pareçam, elas são apenas informação. Então, vejam como todos os conceitos estão interligados de uma maneira ou de outra. Por que isso é uma oportunidade? Porque existe um antes e um depois do perdão.
né? Você é outra pessoa para sempre, né? Quando você entende a importância e o impacto que o perdão e o auto-perdão têm em sua vida. Existe um curso nos Estados Unidos que se chama 40 Years of Zen, 40 anos de Zen. E esse curso, que custa uns $20.000 para fazer, são 5 dias, é só sobre o perdão. É só para você ir e perdoar. Só que você vai fazer isso conectado a um monte de eletrodos para você entender o que acontece no seu cérebro no momento que você perdoa. E a técnica que se usa nesse curso é o que eu vou compartilhar com vocês no final, né? O processo de como é que a gente faz essa transformação é o que eu vou compartilhar com vocês no final. Então, olha que oportunidade maravilhosa da gente compreender um pouco mais e no momento que vocês se sentirem que querem mergulhar, poderem fazer realmente essa transformação. Uma coisa importante, a questão do perdão, pessoal, não é a gente colocar um escudo e se fazer de forte e seguir a vida e ignorar uma situação. Não é por aí. Não é também eu falar, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver a pessoa. Não é isso. E também não é eu perdoo infinitas vezes e continuo sofrendo a mesma situação. Não é isso também. O perdão é a aceitação de mim, do outro, cada um na sua caminhada, cada um com os aprendizados que carrega, né? E é uma grande oportunidade para a gente realmente mudar para valer. Então, isso é super, super importante que a gente leve a sério, ok? A questão do perdão. E também do auto-perdão. Então, o que nós precisamos entender? Quando nós falamos de perdoar alguém, ou às vezes uma situação, porque quem de vocês já alguma vez sentiu que a vida é injusta? Que a vida, né, não para de me mandar desafios. Então aí não é uma pessoa, a gente está inconformado, está numa situação onde nós sentimos que a vida está sendo injusta. Já lhes aconteceu? Então, isso é importante a gente entender também, porque a gente precisa até perdoar essas coisas, essa falta de entendimento da nossa parte. Do quê? Porque quando a gente se sente injustiçado, podemos dar a culpa para Deus, podemos dar a culpa para a vida, para o destino, para o que você quiser, mas a questão é que você está carregando uma emoção de não aceitação, de raiva, de mágoa, de rancor, né? De sensação de que você é vítima, né? Então, é muito importante vocês entenderem que às vezes não é sobre outra pessoa, não é que você está bravo com outra pessoa, está bravo com algo que você não aceita, né? Então, é importante entendermos isso. Então, dentro do que nós vamos tentar identificar está as situações que a gente precisa resolver com outra pessoa, ou com a vida, ou com Deus, ou com nós mesmos. Porque dentro desse perdão, o auto-perdão é indispensável, ok? A questão aqui é trabalhar o nosso interior para a gente estar em paz. Em paz com nós mesmos, em paz com a vida, em paz com os outros, com as situações que a gente precisa passar. A única maneira que nós temos de estar em paz é quando nós temos o entendimento. Quando você tem o entendimento do que, Rosina? Entendimento de como acontecem as coisas, entendimento das leis naturais. O que faz o sucesso, o insucesso, uma relação boa, um negócio bom? O que tem por trás disso? Tem uma certa energia, tem a forma certa de fazer as coisas. E cada um de nós está em um nível de consciência e entendimento diferente. É por isso que eu não posso julgar a caminhada do outro, as dores do outro, as respostas, as reações. Estamos aqui nesta jornada, né, como seres humanos, e o nosso maior desafio vai ser justamente ajustar todo esse emocional. Então, por que não encarar isso e começar agora, né? Então, aqui vem a minha primeira pergunta: qual é a sua dor? O que que dói? O que você sente que não está te
permitindo você acordar num estado de como um estado de graça. Não sei quantos de vocês hoje acordam no estado de graça. Talvez não todos os dias, mas pelo menos uma grande parte dos dias. Você acorda no estado de graça, sabe esse estado que você acorda e está feliz pelo que tem pela frente? É assim que a gente tem que acordar. Não é para acordar com o peso das coisas. Se você está acordando com o peso da vida, precisa olhar. Então, qual é a dor? É uma questão de que eu me sinto menos que os outros? É uma questão de que eu tenho alguns rancores, algumas dores que não consigo perdoar, que estão presentes e que de repente quando eu vejo ou ouço falar de determinada pessoa, isso cresce dentro de mim? É uma sensação de injustiça, como se a vida não me trouxesse as oportunidades? Talvez culpa. Será que existem culpas dentro de nós? Ah, eu não sou suficientemente boa, eu não estou cuidando bem disso, eu não estou fazendo suficientemente aquilo, né? Esses dias, falando, né, com algumas pessoas, por exemplo, eu não sou boa filha, eu não sou boa mãe, eu não cuidei bem de tal coisa, eu negligenciei tal outra. O que é? Qual é a dor? É importante que a gente entenda quais são essas dores, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a dor, o que está amarrado aí, né? Muitas vezes são coisas que a gente não consegue conectar muito diretamente. Por exemplo, vamos lá. De repente temos uma questão relacionada à prosperidade. Vamos supor, né? Eu já tive vários casos de pessoas que buscavam uma certa prosperidade, extremamente capazes, mas a prosperidade não vem, está sempre amarrado, está sempre amarrado, está sempre amarrado. E quando nós vamos fazer o trabalho, o que que nós enxergamos? Lembrem que, principalmente para quem está no Best of Me, que sabe muito bem da importância e da relação, assim, como diria meu filho, o karma imediato, né? Pensou, realizou, ou pensou e não realizou, né? Dependendo do que você está pensando, né? Pensa que você está buscando uma prosperidade, mas no seu íntimo, o programa que está correndo é raiva, eu não perdoo, essa pessoa é ruim, me ferrou, me fez mal. Se nós entendemos que pensar e sentir constitui a vibração que determina a nossa realidade, por mais que eu faça todos os meus exercícios querendo uma certa prosperidade, o que comanda é a vibração que eu sinto. E se eu estou presa em mágoas, infelizmente, eu não vou poder ir para esse próximo nível até limpar essa energia. Creio que ficou bem claro, né? A importância da gente trabalhar o perdão e o auto-perdão para que a gente possa avançar. Imaginem, para que fique bem visual, se você carrega qualquer emoção de baixa vibração, é como se você tivesse uma âncora que não te permite seguir em frente. E o que acontece enquanto você está preso nessa âncora? Você continua passando por todo tipo de situação que vibra parecido com essas emoções que você carrega. E tem outra coisa, hein, pessoal? O ser humano reproduz as mesmas emoções apenas com a memória. Então, cada vez que você lembra daquela situação que te faz mal, você está fazendo conexões neurais, você está emitindo uma certa química, o seu corpo revive. Lembra também que o subconsciente, ele não entende passado, presente e futuro. Então, é como se tudo isso voltasse a acontecer, uma e outra vez. E quando você reforça essas conexões neurais, seu cérebro aprende esse caminho, é muito provável que você transfira esse tipo de reação para outras coisas. Portanto, esses resultados também, né? Então, veja a importância disso. Dá para entender, pessoal? Estou sendo clara na explicação da importância do perdão e do auto-perdão? Eu sei, pessoal, que muitas vezes, principalmente com relacionamentos muito próximos de família,
Os desafios maiores são aqueles de questões muito próximas, né, de família, de coisas que de repente significaram uma traição ou uma grande agressão, uma grande desvalorização, tudo isso fica em nós. Então, agora, nós não temos culpa do que aconteceu, mas temos a responsabilidade de sanar. E sanar é algo que só cada um de nós pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso por você. Só você, ok? Então, aqui está a grande oportunidade. Vamos identificar, vamos aceitar esse desafio de sanar para que a gente possa evoluir. Então, nós falamos aqui principalmente das oportunidades de perdão a outros, né? Ou à vida, mas temos que pensar no auto-perdão. Então, o auto-perdão é para que a gente se liberte da culpa. E existem muitas culpas que a gente carrega, muitas, muitas. Existem culpas que até nem foram criadas, como eu posso dizer, não vem a partir de coisas que nós tenhamos feito, mas são coisas que colocam em nós através da educação, por exemplo, né? São os paradigmas que podem ser desde, sei lá, é que eu não tive, né? Esse tipo, esse eu não tive porque meu pai e minha mãe sempre foram muito de permitir, né? Mas tem muitas pessoas que carregam grandes paradigmas que as fazem sentir culpadas se elas têm sucesso, por exemplo, né? Porque de repente na família se entendia que o sucesso significava que você está descuidando a família, sei lá, tô colocando coisas aleatórias, mas qualquer seja, né? Ou por exemplo, se você tem muito dinheiro, então você não é legal. Então, quando você tiver dinheiro, você vai se sentir culpado e vai fazer algo inconscientemente para não ter. E assim vai. É assim que a culpa, o medo, o rancor, todas essas emoções vão minando o nosso mental e vão afetando a forma como raciocinamos, né? Então, a gente precisa se libertar. Existem outras culpas que são realmente coisas que nós fizemos no passado e que carregamos com muito peso, com muita dor, com muito arrependimento, né? E essas coisas, assim como a raiva, como todas as emoções pesadas das quais estamos falando, são muito silenciosas. De repente não é algo que está presente no seu dia a dia conscientemente, mas está lá embaixo, funcionando, né? Então é importante a gente entender. Então, se você já identificou, alguém já identificou alguma culpa, alguma dor, algo que não representa uma emoção boa e está presente, né, na sua vida hoje, né? Às vezes, como eu disse, falei vamos dar exemplos. Traição, se quiserem escrever alguns exemplos, traição, desvalorização, sensação de abandono, não se sentir amado, por exemplo, isso traz uma carga muito pesada, viu? Ter feito algo do qual se arrepende profundamente, né? Sensação de inferioridade, né? Às vezes causada pela nossa educação, ou às vezes por nós mesmos, né? O fato de se sentir inferior, de se sentir não merecedor, sempre todas as coisas, falhar, exatamente, ter falhado ou falhar, e a culpa que isso significa. Ó, no esporte, nos esportes de equipe, isso é muito comum. Pensa no goleiro, quando erra um pênalti, se ele não tem uma boa estrutura, é pesado. Isso vai se carregando, né? Aprisionamento, sim, também, né? É importante que a gente possa começar a identificar. É claro, quem está no Best of Me tem mais ferramentas, né? Ter feito escolhas ruins, sim, sim. Ter falado algo que machucou muito, né? Não ter feito o nosso melhor em alguma circunstância. Tem muitas coisas que podem estar machucando. E quando nós não nos perdoamos,
automaticamente o que estamos fazendo é começamos a nos punir, né? Quando a gente não se perdoa, quando a gente está preso na culpa, por exemplo, a gente se boicota uma e outra vez, né? Como tudo isso é subconsciente, a gente não percebe que estamos fazendo isso com nós mesmos. Aí vamos afetando a nossa autoimagem também, né? O lugar onde nós nos colocamos. Quando nós estamos em posição de vítima, ou seja, presos em mágoas, presos em rancores, presos em não perdão, nessa sensação de querer fazer a nossa justiça e tudo mais, se estamos presos lá ou em não nos perdoarmos por qualquer decisão, automaticamente estamos presos nessa energia e vamos continuar nos boicotando e tomando as decisões erradas e não entendendo por que as coisas continuam a vir todas atravessadas. É isso que vai acontecer. Muitas vezes a gente não entende essa relação entre o perdão e o que eu quero. Mas podemos explicar isso de várias formas, mas a mais simples é uma questão energética. Não combina. Você quer felicidade, então não pode viver outra coisa, né? Você não pode estar envolvido em um julgamento de tudo e de todos ou de pessoas específicas, né? O que que nós precisamos fazer? Porque geralmente quem causa essa, ou quem causa não, porque a gente tem escolha, né? Mas os gatilhos que fazem reativar todas estas emoções negativas, seja para outros, para a vida ou para nós mesmos, são, por exemplo, pessoas, né? E às vezes pessoas do nosso convívio e que temos que conviver, né? Porque quem não é do seu convívio, você escolhe não conviver e pronto. Mas e se for alguém da família que te causa uma profunda mágoa de algum tipo? Qual a solução? A solução é entendimento. Para todos os casos de perdão e autoperdão, a questão é entender que é simples, hein? E vocês já me ouviram falar, mas eu quero que de repente tomem nota, porque também eu vou passar depois 7 passos para nos libertarmos das emoções negativas, ok? Mas a primeira é aceitar. Aceitar que cada um está na própria caminhada, que cada um está em um nível de consciência e que o que hoje nos parece inaceitável, em algum momento talvez não era tão inaceitável. Todos vamos evoluindo, né? Hoje nós não saímos nos defendendo aos tiros, mas não é na época dos cowboys era meio que assim, né? Muito tempo atrás as coisas se resolviam de outra forma, que talvez hoje nos parecem inaceitável. Assim é em tudo, nas coisas mais cotidianas, né? Antes, fumar dentro do carro com tudo fechado era tranquilo, hoje é uma falta de respeito. E assim vamos. Estou colocando exemplos bem bobos, mas é assim. É assim que nós vamos evoluindo e vamos tendo consciência de repente, do que o que eu faço afeta o outro e eu vou cuidando mais do outro, vou sendo menos egoísta, né? Então, quando eu entendo que a outra pessoa sente diferente, enxerga diferente, tem diferentes dores, tem diferentes medos, né? Eu vou compreendendo que ela faz o melhor que pode, sempre, assim como eu faço o melhor que eu posso, né? Em uma oportunidade que eu comecei a entender um pouco mais das minhas próprias fragilidades, eu pude perceber o quão inconsciente é a nossa reação, o quão desligada da objetividade ela é, e o quanto ela produz um efeito totalmente contrário ao que a gente quer na outra pessoa. Principalmente, eu estou falando, por exemplo, de uma carência afetiva, né? Então, quando a gente se sente não querido ou não respeitado, respeitado não reconhecido, quando a gente sente esse vazio de, nossa, eu não me sinto querido, eu não me sinto que a pessoa me enxerga e me coloca em primeiro lugar. O que que a gente faz? A gente quer lutar por isso. E o que que a gente consegue? Exatamente o contrário. A pessoa
Meu, outro está recebendo uma carga que não lhe cabe. Então vejam como é tão importante a gente entender a nossa dor e entender que o outro não tem nada a ver com isso, né? Uma das coisas mais importantes, pessoal, é que qualquer dor está nos dizendo sobre um vazio nosso. Ninguém pode preencher essa dor, esse vazio, só nós. Ah, mas alguém me ofendeu. Não, alguém fez algo e você se ofende se você quiser. Se você não quiser, não. Porque se você sabe quem você é, você estabelece um limite aí. E você simplesmente não aceita. Eu sei que é difícil, não todo mundo consegue, eu sei que é possível, mas a gente às vezes consegue mais, às vezes menos, mas é possível e é para lá que nós temos que apontar, tá bom? Quem mais tem aí alguma dor? Descobrir uma traição, com certeza é uma das coisas mais doloridas, e com certeza é daquelas que quando você descobre já está lá, né? Não tem como desfazer essa situação. E é um assunto delicado, porque se você decide perdoar, esse perdão tem que ser extremamente profundo ao ponto de não voltar a cada vez que você tem uma discussão, né? Porque senão é tão destrutivo, né? É muito destrutivo, é melhor realmente, né, não ter mais contato com isso, né? Então são coisas extremamente delicadas. É sim uma dor enorme. Mas o mesmo conceito é válido. Você não tem culpa disso acontecer, mas tem a responsabilidade de sanar o seu interior, né? Culpa, não. Responsabilidade, sim. Seja o que for que acontece. Uma traição é muito mais sobre o outro do que sobre você. É o outro que não soube se comportar de forma congruente, elevada e correta, né? Então, é um assunto extremamente profundo, delicado, é, que precisa ser olhado com muito carinho para entender com quanto disso nós conseguimos lidar para seguir adiante, né? Culpa, mágoas, rancores, raiva, inveja, qualquer emoção que te desestabiliza, te diz que tem algo em você a ser sanado. Não é sobre o outro. Nunca. Ok? Mesmo que você me fale, ah, mas numa traição, uma traição acontece quando já existe algo a ser sanado antes. E não estou falando de culpa. Não é culpa, é responsabilidade. É nós, como seres humanos, caminhando junto com outro ser humano, onde os dois estamos crescendo e talvez em algum momento algum fraqueja e sai ou volta ou não sabemos. Mas lembremos que o grande propósito desta jornada na Terra é a nossa evolução como seres humanos. Então, temos que estar preparados e conhecer muito sobre nós para poder preencher todos esses vazios e ter uma caminhada muito mais leve e mais livre, porque se você não preenche e não sana seu interior, você vai estar sempre precisando do de fora. E infelizmente, o de fora é muito instável em todos os sentidos. Então é necessário que você se conheça. Dizem as tradições védicas que quando você se conhece não existe mais dor, porque o seu ser é completo. Então nós queremos chegar nessa completude. Então vamos trabalhar nisso, tá bem? Mas todos nós, ao longo da vida, passamos por diferentes dores e diferentes alegrias também. E qual é a grande sabedoria? Que a gente não deve se apegar nem à dor, nem à alegria. A gente precisa apenas ser. O que é isso quer dizer? Ah, então quer dizer que eu não posso ficar super mega feliz? Sim, claro que sim, você precisa, mas você tem que saber que na vida haverá momentos mais felizes, menos felizes, mais desafiadores. E o que acontece? Quando nós não entendemos todo esse processo, quando nós não sabemos disso, o que tende a acontecer
é que no momento da dor a gente desespera, a gente quer sair, a gente quer justiça, a gente quer que o outro sofra também. E não é por aí. Não é mesmo. Então, saiba que na caminhada vai ter, né, picos e vales, né? No momento da dor é um momento rico, de grande aprendizado sobre você. E se você consegue acessar e externar isso de forma pura, tenha certeza que quem está do seu lado vai acolher e vai te ajudar e vai te apoiar. Acontece que na maioria das vezes, quando a gente está na dor, a gente tira o pior da gente, né? E é justamente ao contrário, nós precisamos ir em busca de preencher todos esses vazios, tá bem? Só mais uma coisinha antes de entrarmos nos 7 passos. Com relação a auto-perdão, você precisa ser mais legal com você. Sempre. Existem muitas cobranças de fora e muitas vezes nós tomamos essas cobranças, né, e nos cobramos cada vez mais. Não nos permitimos errar, não nos permitimos sentir, não nos permitimos ser. E com o tempo, essa desconexão custa muito caro. Então, vamos nos permitir neste momento realmente mergulhar nessas dores e entender e aceitar, porque é a única forma. Essas dores não sanam de fora. Somos nós que temos que ir para dentro, olhar, abraçar, sanar, e aí sim, com com esse ser mais completo e mais pleno, construir. E tenha certeza que no momento que você faz isso, você está abrindo grandes portas, né? Que ótimo, Lu, é isso. É isso, a gratidão realmente, o perdão realmente desamarra, né? É isso. O perdão desamarra. E o auto-perdão, né? Essa compreensão é como tirar uma mochila que a gente vem carregando e falar, calma, está tudo bem, porque esta é a minha caminhada, né? E eu estou construindo com o que eu tenho. E muitas vezes, né, o de fora parece carregar mochilas na gente que nem sempre são, né? Lembremos uma coisa, para quem tem dominância alta, né, que nós sempre achamos que tudo conseguimos resolver, né? Isso é uma tendência, né? E eu já me vi nessa situação, até que um filho meu teve um problema. E para mim era simples, tem que resolver, e assim, se resolve assim, pá, pá, pá. E não é assim, porque esta é a minha caminhada e ele tem a dele e vai ser no tempo dele. Muitas vezes, esse aceitar que cada um tem o seu tempo, cada um está numa evolução, num momento, entender isso já é uma grande chave. Já com isso tiramos um peso muito grande, uma pressão muito grande, que não faz bem nem a nós, nem a outro, né? Então, só para fechar a questão da aceitação, ok? Além dos 4 passos que vocês já me ouviram falar muitas vezes, né, para qualquer desafio, é aceitar. Aceitar é aceitar de verdade. A situação está aqui. Aceita. Está aqui. Aprender. Aprender parece simples, mas a gente precisa escrever até. O que tem de bom esta situação? O que isso está me mostrando? E no momento da dor, não é fácil ver o que tem de bom, porque nesse momento não vemos o que tem de bom, vemos o ruim e nos revoltamos. E eu sou uma das que se revolta quando não consegue enxergar. Dura pouco, graças a Deus, mas como eu sou muito de querer resolver, isso me obriga a redobrar as meditações, porque eu preciso entender. Só que não acontece o entendimento se a gente não aceita, se a gente não se entrega ao que está acontecendo. E muitas vezes a gente não se entrega porque a gente está sentindo dor. Então, quando você está sentindo dor, você está, né, em contração total. Mas eu aprendi, e eu quero que vocês aprendam também, que a gente precisa se entregar.
No momento da dor, se entrega, porque é assim que mais rápido você vai enxergar. Uma vez que você aceitou e aprendeu, perdoa, deixa ir, vai ser natural. E aí sim você está pronto para seguir viagem. Isso vocês já me ouviram falar várias vezes. Mas hoje eu quero falar de 7 passos que nos libertam de qualquer prisão emocional, daquelas que a gente carrega aí e de repente está presente por anos em nossa vida, ok? Eu aprendi isso no Chopra Center e é uma das técnicas assim mais incríveis que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro passo é que a gente precisa conectar com a dor. Lembram que falamos que nós apenas com o pensamento voltamos, né, e revivemos as dores, assim como as alegrias, né, através da memória, conexões neurais, química, e já estamos lá e vivemos tudo de novo e revivemos, isso dói. Nós vamos precisar entender. Então, escolha a dor que você quer trabalhar, feche os olhos, né? Agora não, você pode anotar, né? Você vai fechar os olhos e vai lembrar, vai reviver, vai sentir, ok? Primeiro passo, fecha os olhos e sente. Segundo passo, você, de olhos fechados, você vai observar e sentir em que lugar do corpo essa emoção está. Eu, Rosina, geralmente sinto aqui no coração, na área do coração. Até sinto às vezes uma adrenalina, uma sensação de coração ardendo, sabe? Eu sinto dessa maneira. Mas tem pessoas que sentem isso no estômago, né? Como uma contração no estômago. Tem pessoas que sentem na cabeça, com um peso, uma dor de cabeça. Então, a gente não sabe, né, a forma de cada um de nós somatizar e inclusive a que chakra isso está relacionado, então cada um pode sentir de uma forma ou de outra. No meu caso, é sempre no coração, tá? Então, o que se pede nessa segunda etapa é que você sinta como é que o seu corpo sente esta emoção, ok? Terceiro passo, precisamos de um nome para esta emoção. É o quê? É raiva? É ressentimento? É medo? Vergonha? Culpa? Desprezo? Inveja? É o quê? Qual é a dor? Precisamos que tenha um nome, ok? Esse é o terceiro passo. Qual é essa dor? Ok? O quarto passo, aí vocês vão ter um pouquinho de trabalho. Aí já de olhos abertos, vocês vão pegar uma folha em branco. Primeiro você vai escrever, sem tirar o lápis do papel, escrever tudo o que você sente e como é que foi toda essa dor. Você pode contar a história desde o que aconteceu ou desde o que você sente, mas assim, é a sua sensação, é a sua dor. Eu quero que você escreva tudo que não é legal, que está no seu coração e que você quer colocar para fora, né? E como você se sente, se tem outras pessoas envolvidas, como você se sente com relação a elas e assim por diante, tá bem? Primeira folha de papel, tá? Segunda folha de papel, tudo isso no ponto 4. Na segunda folha de papel, você vai escrever a história contada pelos envolvidos ou pelo outro envolvido, certo? Então, supondo que você está falando de uma emoção é, na qual alguém te machucou, então você já contou a sua versão, agora você se transporta para o lado do outro e escreve desde a visão do outro, tá? Então, uma vez que você escreve desde a visão do outro, né, e seja honesto, permita que seu coração te guie, porque todos nós sabemos como é que o outro se sente ou se sentiu, o que move, nós temos uma noção, né? Então, deixe que seu coração guie e você vai ter a visão, a versão do outro, que, como nós falamos, tem outras dores, outros medos, outras memórias, outros paradigmas diferentes, né? Então, certamente vê as coisas e consegue fazer de uma maneira diferente. E na terceira folha, ainda no ponto 4,
Você vai escrever a história contada por um narrador objetivo, totalmente não está nem do seu lado nem do lado do outro, ele só observador. Vê, ó, aconteceu isso, a pessoa reagiu assim, o outro fez assim porque se sentiu de tal maneira, isso, enfim, ok? Então você tem 3 versões: a sua, a do outro e a neutra, certo? Ok. Muito bem. Uma vez que nós temos as 3 versões, nós vamos ler as 3 versões. Se você quer e tem alguém de super confiança que não vai te julgar e quer ler para essa pessoa, leia. Se não, leia para você mesmo, imagine que você está falando com outra pessoa, porque você vai ter muito mais objetividade, vai começar a poder deixar ir, a poder desapegar da sua versão das coisas, a poder enxergar que tem espaço para que o outro pense diferente, né, para que tenha se sentido doído também, ou sei lá, né, ou para que tenha, simplesmente para que tenha os motivos dele, certos ou errados. Lembrem que aqui não estamos julgando, estamos buscando compreender da onde vem, né, as atitudes, emoções de cada um, tá bem? E agora que você realmente vê que não é apenas o seu lado, que existem outras formas, que você consegue desapegar, você vai precisar realmente deixar ir. E você vai precisar, quem está no Best of Me sabe que no módulo 2 a gente já queima o que a gente não quer, né? E aqui vamos também fazer isso. Você pode escolher como é que você vai fazer o ritual de transformação, né? Você pode queimar, né, as 3 folhas né, do que você escreveu, todas as folhas. Você pode rasgar e jogar no lixo, você pode rasgar e jogar no vaso, o que você quiser, mas tudo isso que a gente não quer mais, a gente precisa se desfazer. A gente precisa realmente estabelecer esse antes e depois, ok? É muito importante, pessoal, que vocês, em cada passo, se dediquem o tempo até sentir que cada etapa foi cumprida. Então, vamos supor que você chega na parte ao que você escreveu as 3 folhas, mas ainda não está legal. Permaneça um pouquinho lá, pense, reflita, se coloque de um lado, se coloque do outro, se coloque neutro. É importante que cada passo chegue a essa satisfação, porque aí, quando você terminar e queimar ou jogar fora, você vai sentir imediatamente essa paz no coração. E aí é momento de festejar, sabe, de comemorar. Esse é o passo 7, de sentir essa liberdade, de sentir que realmente agora você está livre, porque quando a gente deixa ir uma mágoa, uma dor, quando a gente não conecta mais com esse tipo de emoção, a sensação é de uma grande liberdade. É como se tirassem toda essa bagunça mental e você sentisse só paz. Isso não tem preço, ok? Pode acontecer que, dependendo da profundidade das mágoas, uma vez não seja suficiente. Mas mesmo assim, você faça o processo até o fim e comemore por você ter feito o processo, por estar de aos pouquinhos soltando mais um pouco. Às vezes a gente consegue soltar até um pouco, mas quando lembramos ainda sentimos alguma coisa ruim. Tudo bem, aos poucos. Às vezes realmente demora. Aí é que você precisa também não se julgar e não se culpar. Cada um de nós tem o próprio tempo, as suas próprias possibilidades, próprios medos, estamos presos em diferentes coisas. Então é algo extremamente pessoal. O que tem que ficar claro é que nós temos um procedimento para fazer isso. Tem que ficar claro que você pode não ser culpado do que te aconteceu, mas você é responsável de sanar. E tem que ficar claro que ninguém pode sanar isso a não ser você mesmo, ok? Só nós que podemos consertar esse mundo interior. Por mais que hoje pareça que a bagunça vem de fora, na verdade, quando você conserta esse seu interior, tudo entra no seu devido lugar, ok? E
lembremos de que em todo o processo de crescimento nós vamos precisar talvez acessar coisas que precisem sanar, que precisemos ver, olhar, ressignificar, nos posicionarmos diferente, né? Coisas que têm acontecido comigo nestes tipos de processos, sim. Despertar para um olhar tão diferente de outra pessoa, no qual você se dá conta que, nossa, nunca mais eu vou falar uma coisa assim porque pode machucar, né? Mesmo que eu não fale para a pessoa, mas nunca mais eu vou ter esse pensamento. Então, a gente vai se transformando de uma tal maneira que quando você quer ver, o seu posicionamento é tão diferente que naturalmente a relação muda. Tudo muda. Este exercício do perdão e do auto-perdão é uma das coisas que mais impacto tem na realização. Então, se você está travado em algo, faça este exercício, nem que seja 20.000 vezes. Se você está travado e você já está num trabalho de mindset, e ainda assim você não está conseguindo realizar, tenha certeza que são estas coisas relacionadas ao nosso emocional que de alguma forma estão travando. Aqui entra também tudo que nós trabalhamos no Ho'oponopono. Então, se são questões ancestrais, são questões que vêm em nossa família, cabe. Se são coisas que aconteceram com as gerações anteriores e a gente carrega essa energia, cabe. Cabe fazer o perdão para tudo e para todos. Para todas as gerações que nos antecedem. É um ótimo exercício para a gente interromper de passar qualquer padrão para os que vêm, né? Para os nossos filhos e netos e assim por diante. Ok? Lembrem que tudo é energia e a mudança pode ser instantânea, sim. Vai depender de quão profundo nós vamos. Então, faça, se entregue, transforme, sinta-se, faça até se sentir bem, até se sentir completo, pleno, e você vai ver que as mudanças e os milagres começam a acontecer. Tá bem? Se precisarem de ajuda específica, se têm dúvidas, vocês sabem que podem contar comigo no direct, sempre. Então é isso. Eu espero que realmente aproveitem muito. Para mim, todos estes conceitos têm sido de um valor inestimável. Eu realmente compartilho com vocês com a certeza de que funciona, porque eu já vivi isso, além de vir, claro, de uma fonte muito confiável que é o Chopra Center, e também o conceito do perdão está presente, como eu disse, no 40 Years of Zen e muitos outros cursos extremamente renomados. E também está em todos os ensinamentos, né, de qualquer religião, né? Então, com certeza é algo que a gente precisa levar muito a sério. Seja que a gente está buscando uma realização maior ou sair de uma dificuldade. Tá bem, pessoal? Muitíssimo obrigada. Fico muito feliz de ter compartilhado isso com vocês, porque realmente é algo que me faz muito bem e tenho certeza que em algum momento pode ser muito útil para todos vocês. Tá bem? Nos vemos amanhã para meditarmos juntos. Obrigada.